alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje então a prof, nessa aula de hoje, nós vamos estar realizando a correção, né, das páginas anteriores, né, das tarefinhas da apostila, né, lembrando o seguinte, vamos ver aqui, recapitulando o que era para ser feito, certo? Então essas questões aqui eram para vocês responderem no caderno de desenho. Assim que forem realizando, tirar fotinho e mandar para a prof, beleza? Nessa página aqui nós não tínhamos atividades, né? Deixa eu ver. E na 65, vamos lá. 68, 7. Bom, isso aqui é no caderno de desenho que foi teatro para ser e interpretar, tá? Para ser feito no caderno de desenho. Então era só isso, né? Essa página aqui, ó, a 70 e a 71, nós vamos fazer o nosso retorno, tá? Que são as máscaras. Nós vamos seguir bem essa técnica, que é muito legal, molda bem o rostinho de vocês, e nós vamos montar uma peça de teatro. Aí nós vamos escolher o tema. O tema pode ser sobre mitologia, o que vocês acham? Que eu acho que é bem interessante, vocês vão gostar, não é mesmo? Então é o seguinte, agora nós vamos então para a próxima página, tá? Vou dar mais um zoomzinho aqui, vamos ver se fica melhor para vocês. Vamos lá. Improvisar para criar. A liberdade proposta pela comédia dell'arte na criação das falas dos seus personagens foi muito importante para o processo criativo dos atores. Além da criatividade, o improviso trouxe a flexibilidade e imaginação para a construção dos personagens e tornou-se até um exercício, ou, como se diz, a arte de interpretar como um jogo teatral, né? Que a gente diz a expressão corporal, né? Nosso corpo fala, nosso rosto fala. Nós não precisamos falar para demonstrar sentimentos e ações, né? Tudo isso pode ser feito através do corpo. Mas a improvisação, ao contrário do que possa parecer, não consiste em fazer qualquer ação ou dizer qualquer coisa. Geralmente, ela parte de um tema que servirá de guia para quem atuará na peça. Nela, o ator experimenta o corpo, as posturas, os gestos e a voz em diversas situações e de forma livre. Atualmente, há grupos de teatro que atuam com base no improviso, como o grupo carioca Tá na Rua, do diretor Amir Haat, tá? O grupo traz origens do teatro popular em seus espetáculos improvisados, feitos em praças, ruas, periferias de várias cidades, e ainda convida o público a participar de suas cenas, levando ao improviso também. Então, esse tipo de teatro a gente chama de teatro itinerante, né? Itinerante é aquele que vai. Então, vai até o seu público. Então, o improviso, o que é o improviso? Então, a gente começa com um tema e o outro vai indo, é como aquela história de começa a contar uma história, o outro vai continuando e assim vai indo as atuações. E assim o público também interage, né? Isso é muito interessante. Eu não sei se alguns viram, já assistiram alguma peça assim, algum grupo assim, né? Dessas trupes, né, que vão viajando pelo estado, pelo Brasil, e que vão fazendo isso em caminhões abertos, ou montam cenários, né, e que é muito legal de participar, gente. Então, aqui, nós temos uma prática, tá, que é na página 72, que vocês vão fazer, uma prática não, na apostila, tá? No teatro, a improvisação alimenta e instiga as ideias dos atores. Preencha o quadro abaixo, criando situações para fazer um jogo teatral. Veja o exemplo. Quem? Locutor de rádio. Opa, perdi lá. Vamos voltar. Aqui. Quem? Aqui o que sugere? Um locutor de rádio, certo? O que ele vai fazer? Narrar um jogo. Onde? Num campo de futebol. Tá? Então, aqui, vocês vejam. Vocês vão, então, fazer essas falinhas, né? Ai, esse meu mouse aqui, vou te contar. Então, aqui ele diz assim,
Para jogar, interprete uma das situações que você criou para seus colegas e adivinhe quem, o que e onde, certo? Então, gente, isso aqui nós vamos fazer na volta, tá? Essa última parte aqui que é para apresentar para os colegas, certo? Mas aqui vocês vão estar fazendo lá na apostila de vocês, beleza? Então, aqui, ó, no teatro, a improvisação alimenta e instiga as ideias de atores. Preencha o quadro abaixo, criando situações para fazer um jogo teatral. Veja o exemplo. Então, aqui está dizendo quem é o locutor de rádio. O quê? Narrando o jogo. Onde? Num campo de futebol. Aí vocês vão desenvolver algumas falas aqui, né? Para montar esse pequeno textinho aqui, tá? Porque sempre tem que ter personagens, aonde acontece, o que está acontecendo e aonde acontece a história, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, tá bom? Então, aqui, elementos do espetáculo teatral. Um espetáculo teatral é composto por vários elementos. É essencial que haja um ator e um público. Além disso, há vários outros elementos. Por exemplo, texto conduz as ações dos personagens e mostra a qual gênero pertence. A gente já viu as questões de gênero, né, gente? Comédia, tragédia, drama, né? Aquela coisa. E tem outros tantos temas, né? Mas esses são os primórdios da dramaturgia, tá? Então, isso tem que ter claro. Que tipo de gênero que vai ser colocado neste texto, né, na atuação. O cenário. Criar um ambiente onde se passa a história. Então, o cenário tem a ver com o texto, né? Então, tem que ter todos os elementos estão interligados, certo? O figurino, composto pelas roupas que os atores vestem para compor seus personagens, também de acordo com o texto e o gênero da peça. Maquiagem, cria efeitos, né, que podem transformar a aparência de uma pessoa. Pode usar máscara. Hoje nós temos muitos elementos assim de maquiagem assim que transformam realmente um personagem, uma pessoa, né, que a gente não consegue às vezes identificar que ator está atuando, né, devido a essa maquiagem, todos esses efeitos que são feitos no teatro, né? O ator precisa interpretar o personagem. Para que sua interpretação seja convincente, ele deve pensar e agir como se o que está representando fosse verdadeiro. A criação de uma história pessoal para a personagem e os jogos de improviso auxiliam muito o processo de quem atuará. Por exemplo, no teatro a gente sempre tem uma frase que a gente diz assim: que o defeito vira efeito. Porque o público não sabe da história, enfim, né? Porque às vezes é feita uma adaptação de um texto que já existe, ou às vezes é uma história criada, né? Mas, assim, só quem sabe é quem escreveu, quem dirigiu a peça e os próprios atores. Então, às vezes, quando acontece um esquecimento de um personagem, que ele está ali, ele esquece a fala, ele tem que ter o jogo do improviso, certo? Então, o público não vai perceber, mas claro que os outros percebem. Eu já fiz, assim como eu já dirigi algumas peças de teatro, já produzi algumas, então os efeitos viram efeitos e às vezes cria tanta. O público gosta que a gente acaba pegando aquele defeito e colocando mesmo na peça, porque deu certo, né? Então, os defeitos viram efeitos, né? Então, é isso aí. Então, dicas para começar a fazer no teatro. Então, essa atividade aqui nós vamos fazer no nosso retorno, né? Mas vamos ver aqui como se faz uma produção teatral. O espetáculo teatral acontece em diversos lugares, no palco, nas praças, nas ruas, em empresas, escolas e até em ônibus. Para quem vai começar a fazer teatro, é importante ter algumas dicas. Vocês lembram lá aqui na escola? Você sempre tem aquela, quando vem a campanha de trânsito, tem teatrinho, de vacinação e tantos outros, né, que são feitos na escola para mostrar para as pessoas a importância daquele tema, tá? Então, isso vocês já viram, né? O Zé Gotinha na escola, a Turma da Mônica fazendo algum anúncio de uma coisa importante, pessoal do trânsito, né? Então, isso vocês garantem que já vivenciaram, né? Então, procure decorar as falas, certo?
Então, a gente diz aqui, procure decorar as falas. Uma coisa que a gente costuma usar no teatro, assim, vamos estudar o texto, vamos passar o texto. Então, a gente faz tudo isso em conjunto com os outros elementos da peça, com os outros personagens, certo? 2. Tente ficar à vontade em cena e ter prazer no que está fazendo. Lembre-se de que o teatro é como um jogo. Respire fundo e faça um bom aquecimento antes de começar a peça. Aqui, a gente tem um trabalho todo de interpretação, com a expressão corporal. Então, tem exercício de relaxamento, exercício de voz, né? Para que todos possam ouvi-los. Então, isso tudo na volta, quando nós criarmos a nossa peça, a prof vai estar passando isso para vocês, tá? Esses jogos teatrais, esses movimentos de voz, né, de trabalhar, né? Aqui as questões das cordas vocais, tá bom? 3. Siga o que foi combinado nos ensaios para o grupo funcionar. Coletivamente, todos têm seu papel e o lugar de cada um deve ser respeitado. Fale alto de maneira clara para que todos possam ouvir. Gente, quando a gente estuda um texto, então todos acabam sabendo a personagem de cada um, né? Porque é uma história só. Então, às vezes, né, é muito importante todos terem conhecimento não só do seu personagem, como conhecimento dos outros. Por quê? Porque quando um esquece a fala, o outro pode dar uma dica, ó, aí o outro vai lá e lembra, né? Bem antigamente, nos primórdios, né, os teatros mais antigos, que eu não sei se aqui em Cascavel tem, eu acredito que não, né, porque nós só temos um teatro, existia uma coxia que ficava abaixo do palco, né? Isso lá no começo do século XX, final do século XIX, não, final do século XIX. Então, ali, nesses teatros mais modernos, porque antes sempre era um jogo do improviso, havia essa coxia. Nesses teatros mais antigos, se vocês forem visitar alguma história, algumas cidades mais antigas, e forem visitar algum teatro antigo, vocês vão ver que ainda existe abaixo do palco uma coxia, né, que é um banquinho, né, uma coisa fechada, que ficava uma pessoa ali que servia de ponto. Né? Quando o ator esquecia a fala, olhava lá para a coxia, que não dava aquela ilusão que ele estava olhando, né, para o público não perceber, e a pessoa que era o ponto ia falando o texto aos pouquinhos até ele lembrar e assim seguir a história. É bem interessante, mas isso tudo, quando a gente voltar, a prof vai estar passando para vocês, tá bom? Então, aqui, na página 74, tá? Vocês vão fazer, então, aqui na apostila. Observe as imagens abaixo, se associe cada uma delas ao tipo de teatro que ele retrata. Justifique sua resposta. Aqui, ó, que seria uma tragédia, comédia dell'arte e teatro no, que é aquele teatro japonês. Lembra? Tá? Então, daí vocês vão marcar aqui. Deixa eu ver. Ai, pulei de novo. Tá? Ó, e justificar. Tá? Vocês vão encontrar essas respostas, né, o que significa cada uma, e vão escrever aqui, então, o que é esse gênero, que está explicado lá nas outras páginas do livro, tá bom? Então, agora, a prof vai fazer o seguinte, nós vamos voltar lá para o comecinho e vamos ver se tem alguma atividade. Não, não tem. Então, aqui, gente, a aula de hoje não vai ser muito extensa, que eu sei que vocês estão com o kit aí para vocês fazerem, né? Então, só reprisando. No kit, a prof quer o seguinte, que vocês respondam, né? Atrás da folhinha ou numa folha adicional e coloquem lá. Porque a gente tem que ter trabalhos escritos também para a gente poder avaliar vocês, certo? Dar uma notinha e ter um registro. Então, aqui eu quero que vocês façam na apostila e na maneira que vocês vão terminando, da forma que vocês vão terminando, vocês vão me mandando, beleza? E daí vocês vão marcar aqui o X, tragédia, o que significa. Comédia dell'arte, né? Que era aquele jogo do improviso. Teatro no, aquele teatro japonês de máscaras, né? E o que significava cada espécie, beleza? Tá certo? Então, aqui nós temos na outra página sugestões, né, de livros, né? Da Grécia Antiga, Máscaras no Teatro, quando surgiu,
né? Como é ser um ator, é que todo mundo acha que vida de ator é fácil, mas não é. É muito difícil, né? Para entrar numa companhia de teatro, não é fácil, né? Então é um caminho bastante árduo para quem escolhe, né, viver dessa arte, né? Então, assim, o teatro é diferente de fazer um programa de televisão, novela, porque daí você pega e regrava. No teatro, não, o público está ali interagindo com você, está assistindo. Então, você tem uma outra dinâmica, né? Você está em contato com o público. Eu acredito, assim, que é uma das artes mais lindas que tem é o teatro, né? Então, quando a gente retornar, nós vamos estar fazendo uma peça. Nós vamos montar uma peça, vamos fazer as nossas máscaras, porque nós vamos ter tempo daí de trabalhar a prática, já que a teoria nós estamos vendo toda semana, tá certo? Então, assim, hoje a prof vai deixar somente essas atividades. Na próxima aula nós vamos estar fazendo a correção de todos, tá? Que são poucos nesse capítulo, né? E eu deixo aqui para vocês, então, uma pesquisa. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e eu vou colocar lá no grupinho do 6º ano, tá? A pesquisa, então, que a prof quer para esse final de capítulo. Vocês lembram que eu disse que todo final de capítulo a prof ia pedir, então, uma pesquisa. A pesquisa, então, para esse final de capítulo é pesquisar sobre a origem do teatro no Brasil, tá? Como se deu essa história aqui no nosso país, beleza? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Ó, e olha só, essa questão do teatro, dessa pesquisa, vocês têm tempo para me entregar, tá? Pode me entregar até lá o dia 15, para não me entregar, mas me mandar foto, tá? Façam os kits da apostila, que eu sei que vocês têm bastante coisa, mas vão fazendo as questões da apostila, as sugestões do caderno de desenho, que é no começo do capítulo, né? Que é aquele quadrinho amarelo lá, que vocês têm que responder no caderno lá de desenho. E faço essa pesquisa também no caderno de desenho sobre a origem do teatro, beleza? No Brasil. E daí vão me mandando fotinho, tá bom? De acordo. Aí na próxima aula nós vamos fazer correções desse capítulo e vamos entrar então para o próximo capítulo, que olha só a diversidade que está esse nosso livro, né? Que é a questão da musicalização, gente, tá? A diversidade dos gêneros musicais, certo? Que é um capítulo muito interessante também, como todos os outros que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, para a aula de hoje eu deixo esse trabalhinho, são poucas atividades na apostila, são poucas lá no caderno de desenho, e a pesquisa, então, que eu vou pedir lá até o dia 15, fica legal, acho que para vocês, tá bom? Que vocês tirem foto e me mandem, tá? Sobre a origem do teatro no Brasil, tá bom? Então, agora sim, a prof se despede de vocês, desejando uma boa semana, que vocês tenham muita saúde junto com seus familiares, que logo, logo isso tudo vai passar e nós vamos estar juntos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.